Capítulo 5. O restaurante era tão badalado quanto Lore previrá. Além da mesa deles, havia apenas mais uma vazia, mas que também já estava reservada. Lore tinha razão. Era difícil sentir-se humilhada pelo que Niel fizera depois de chegar a um restaurante em um carro com motorista e se acomodar em uma das mesas discretas e aconchegante composta por vela e uma garrafa de champanhe Dom Perignon, e acompanhada pelo homem mais atraente do lugar. Ellen admitiu com relutância. Tal fato estava óbvio por causa dos olhares de inveja das mulheres presentes. Naquela noite, Mac estava recém-barbeada e o cabelo estava penteado. Vestia calças escuras justas que enfatizavam as longas pernas e uma camisa branca bem passada, completada por uma gravata de seda no tom opulência do rubi. O paletó de Twente estava jogado sobre os ombros. Esse lugar tem uma ótima reputação, comentou ele, assim que o champanhe foi servido. Sim, Ellen concordou, feliz por estarem em terreno neutro. Lore disse que aqui tem a melhor comida da região. Eles também alugam quartos, acrescentou, pensando que aquela também poderia ser uma possibilidade interessante para Monteagle. É mesmo? Mac perguntou com a voz suave. Talvez eu deva reservar um para mais tarde? Ela levantou a cabeça depressa, indignada. E só então percebeu que o próprio comentário poderia ter sido mal interpretado. Poderia, por favor, não dizer coisas desse tipo? Ellen disse entre os dentes. Desculpe, pediu ele, sem demonstrar arrependimento. Mas é tão fácil implicar com você, mami. Além disso, fica linda quando está com raiva. Beba um pouco de champanhe para acalmar. Temos algum motivo para brindar? Ela pegou a taça. Quem sabe? Devolveu Mac impassível. De qualquer modo, vamos beber a Monteagle. E ao futuro do lugar. Na verdade, começou Ellen. Estive pensando um pouco e... Ele levantou a mão para silenciá-la. Mais tarde, disse com a usual delicadeza. Você precisa aprender a jogar. E também deveria saber que um homem não faz bons negócios quando está com o estômago vazio, acrescentou irônico. Mas, para mim, isso não é um jogo, protestou Ellen. Mesmo assim, insistiu ele. Vamos comer primeiro. Tudo bem, tudo tem de ser de acordo com as regras deles, ela pensou, voltando a atenção para o cardápio. Mais tarde, quando o jantar já estava servido, Ellen arriscou perguntar. Você me tiraria uma dúvida? Se eu puder? Por que o comitê perdeu tempo se reunindo comigo se não havia intenção de atender ao meu pedido? Nós entrevistamos todos os requerentes, mas nós nos concentramos em patrocinar os projetos que ajudarão a impulsionar o turismo em algum lugar menos popular. Ele encolheu os ombros. Sua proposta era interessante, mas não tinha nenhum apelo especial. Ela não disse nada. E eles comeram em silêncio por algum tempo, até que Mac voltou a falar. Helene, em um mundo ideal, o que você desejaria para Monteagle? É simples. Gostaria que voltasse a ser minha casa, com mais dinheiro suficiente para mantê-lo, é claro. Ellen suspirou. Sem visitas guiadas, nem chás servidos no pátio, apenas paz, conforto e privacidade. Como já foi um dia. E como lá de verdade deve ser, não acha? Eu não saberia dizer, disse ele seco. Tenho um apartamento em Paris e uma suíte em um hotel de Londres. Quando eu era criança, meu pai nunca ficava em lugar nenhum por muito tempo. Mac desviou o olhar. Ellen percebeu o corpo dele se retensar e as sobrancelhas franzirem. Ah, disse baixinho. C'est completo. A última mesa do salão enfim ocupada. E por pessoas que você conhece, Mabel. Ellen pareceu confusa. Pessoas? Então parou no relance chocada. Ai, meu Deus, disse, com a voz trêmula. Não é Niel, é? Com a noiva? E um casal mais velho. Os pais dele, sem dúvida. Mac falou com calma. Quando Ellen começou
a afastar o prato, ele segurou as mãos dela entre os dedos com força. Calma, Cherie, ordenou. Você não vai sair daqui. Eu preciso ir, sussurrou desesperada. Não posso ficar aqui. Vendo os dois juntos, não posso. Pense, Helene. Pediu Mac em voz baixa. Se fugir, eles vão saber que tem o poder de fazê-la sofrer. Será uma vitória para eles. É melhor você ficar aqui comigo e terminar de comer, hein? Ele soltou as mãos dela e voltou a encher a taça. Claro, para você está tudo bem, não é? Não é o seu coração que está sendo partido. Ele a olhou com sarcasmo. E nem o seu, Cherie. Embora não consiga perceber isso agora. Como pode dizer isso? Como alguém como você poderia entender o que estou sentindo? Ellen perguntou angustiada. Mac ergueu as sobrancelhas. Você fala como se eu não fosse humano. Mas posso assegurar que sinto as coisas exatamente como as outras pessoas. Ele sorriu com frieza. Quer que eu o demonstre? Não. Ellen sentiu o rosto quente. O que eu quis dizer é que você, obviamente, nunca amou alguém como eu amei Niel, porque eu nunca nem olhei para outro homem. Talvez por pura falta de chance. E a sua vida está só começando. Agora coma alguma coisa, Mabel. Antes que percebam que perdeu o apetite. Ellen o encarou por um momento, e ainda relutante, seguiu o conselho. Enquanto saboreavam o jantar, Mac conversou sobre assuntos leves, fazendo perguntas sobre a história de Monteagle e a encorajando a substituir as respostas monossílabas por explicações longas. Conforme o tempo passava, Ellen se dava conta de que precisava convencê-lo do próprio entusiasmo, da vontade de trabalhar. Assim, talvez conseguisse persuadi-lo a lhe emprestar algum dinheiro para que ela pudesse reformar a casa e, quem sabe, transformá-la em uma pousada. Enquanto aguardavam a sobremesa, Mac voltou a segurar a mão dela e brincou delicadamente com os dedos. Ellen levantou os olhos, pronta para fazer um protesto, mas encontrou os olhos dele e viu que um desejo escancarado os anuviava. Então se esqueceu completamente do que estava prestes a dizer. Ela desviou o olhar, odiando o rubor que lhe coloria o rosto, e tentou soltar as mãos que ele acariciava, sem sucesso. Não sei como você consegue fingir assim. Mas não estou fingindo, Cherie, disse ele tranquilo. Quero você. Isso nunca foi segredo. Ela embaixou o olhar. Então vai ficar muito desapontado, Morcy de la Roche. Mesmo que estivesse disponível para um caso, o que não estou, você seria a última pessoa que eu escolheria. Pelo menos concordamos em um ponto, retrucou ele. Porque eu também não quero ter apenas um arfai com você. Ao contrário, quero que seja minha mulher. Por um instante, ele não conseguiu se mexer. Ela sentiu a garganta apertada e o sangue latejando nos ouvidos. Se isso é algum tipo de piada, conseguiu dizer finalmente, é de péssimo gosto. Não é nenhuma piada. Estou pedindo para se casar comigo, Mabel. Estou falando muito sério. Pelo amor de Deus, somos dois estranhos. Você deve ser louco para sequer cogitar uma coisa dessas. Balbuciou Ellen, sacudindo a cabeça. Eu não disse que o casamento seria na próxima semana. Max sorriu. Tenho a intenção de cortejá-la, Helene. De lhe dar algum tempo para acostumar com a ideia. Ele fez uma pausa. Com todo tipo de ideias, aliás, acrescentou irônico. Ela percebeu perplexa que uma dessas ideias se referia a ir para a cama com ele. Teria de encarar a perspectiva de que Mac queria mesmo fazer amor com ela. Chocada, ela se pegou recordando o último encontro deles, os braços firmes e a boca quente sobre a dela. Embora estivessem completamente vestidos, sentiu cada centímetro daquele corpo grudado ao dela. E a ideia de ser abraçada e ser tocada, sem a barreira das roupas, a deixou com a boca seca de tanto pânico. Mac tinha avisado que a queria. Não aceitaria ter de esperar até o casamento. Mas não haveria casamento, Ellen disse a si mesma, com súbita firmeza. Então por que ela estava avaliando aquela proposta ultrajante como se estivesse tudo acertado? Está perdendo seu tempo, Morcy. Nada nesse mundo me persuadiria a me casar com você. Nem Monteagle? Mac desafiou.
Você quer que o lugar volte a ser um lar. Ele encolheu os ombros. Pois eu também quero. Aceite ser minha esposa e eu darei os recursos para que a casa seja toda restaurada, do jeito que você quiser. Não. Ela protestou com a voz rouca. Isso é impossível. Eu não poderia. Não posso. Mas você disse que faria qualquer coisa para salvar Montiagle. Ele se recostou na cadeira. Parece que sua dedicação à casa não é tão grande quanto você anuncia. Eu estava desesperada quando disse que faria qualquer coisa. Ela ergueu o queixo. Mas agora tem um plano. D'accord? Mac falou. Qual é o... Então, que plano é esse? E como ele irá salvar Montiagle? Ellen respirou fundo. Quero restaurar e redecorar todos os quartos. Assim poderei transformar Montiagle em uma pousada para turistas. Falou com franqueza. A expressão dele era impenetrável. E você já levantou os custos desse esquema? Bem, não, admitiu desconcertada. Só pensei a respeito, mas vou fazer um orçamento para você aprovar. Eu? Perguntou erguendo as sobrancelhas. E o que eu tenho a ver com isso? Ela mordeu o lábio, arrependido por ter sido brusca na recusa à proposta dele. Eu esperava que você pudesse me emprestar algum dinheiro. Houve um momento de silêncio. Ah, falou ele, por fim. Mas você se esqueceu que já existe uma oferta. Case-se comigo e eu lhe dou o dinheiro de que precisa. Mas se me fizer um empréstimo, não precisaremos nos casar. Ela lembrou ofegante. Os olhos dele cintilaram ao encará-la. Não lhe ocorreu, Mami, que, assim como você, eu posso estar apaixonado? Ela sentiu uma repentina falta de ar e o fitou com olhos arregalados. Eu não entendo. Não? Pois você é a única culpada por isso, ma chérie. Se não tivesse falado de Montiagle com tanta paixão, eu não teria ficado tentada a vir conhecer o lugar pessoalmente. E voilà. O resto, como dizem, é história. Ela sentiu-se tonta e replicou com a voz trêmula. Quer dizer que o que você realmente deseja é Montiagle? É isso que está dizendo? Ela sacudiu a cabeça. É impossível, além de ridículo, absurdo. Você não pode. Está falando da minha casa, meu lar, meu. No momento, sim. Ele deu de ombros. Mas por quanto tempo mais será seu se não houver investimento? Você mesma disse que não aceitaria a proposta do Sr. Nilson. Por isso estou oferecendo uma alternativa. E uma das vantagens da minha proposta é que ela vai permitir que você continue vivendo na casa tanto quanto preza. Mas seria obrigada a viver com você, Ellen rebateu com a voz agora firme e calma. Ela respirou profundamente e insistiu. Por favor, reconsidere a possibilidade de me emprestar o dinheiro. Juro que trabalharei noite e dia e lhe devolverei cada centavo. Você fará isso, Mabel, mas da moda em que eu escolhi. Mac fez uma pausa a fim de dar tempo para que ela absorvesse a ideia. E a minha oferta é um presente, não um empréstimo. Um presente de casamento. Ela embaixou o olhar e apertou as mãos no colo. Por que está fazendo isso? Me forçando a me vender para salvar Montiagle. Que tipo de homem faz uma coisa desse tipo? Um homem rico, retrucou, parecendo estar se divertindo. Se quer alguma coisa que está à venda, Xie, eu compro. Sem se importar com as consequências. Ele voltou a encolher os ombros. Para mim, as consequências são boas. Estarei ganhando a casa que quero e a mulher que desejo. É provável que este seja um daqueles momentos em que uma esposa e filhos se tornam necessários. Ela abriu a boca, incrédula. Está cogitando realmente que eu tenho um filho com você? Outra consequência natural do casamento, falou Mac, agora com seriedade. Mas não estou te forçando a fazer nada, Helene. Entenda, estou apenas oferecendo solução para seu problema principal. Você decidirá se quer aceitar minha proposta ou não. Darei um dia para pensar no assunto, acrescentou com frieza. Ellen pegou um copo de conhaque e deu um gole, sentindo a bebida queimar na garganta. É assim que costuma pedir uma mulher para se casar com você?
dando um ultimato? Ele sorriu. Até esse momento, Sherry, eu nunca havia pedido nenhuma mulher em casamento. Os olhos dela soltaram faíscas. Acho que deveria estar me sentindo lisonjeada, disse com ironia, mas não estou. Ela pegou a bolsa. Podemos ir? Agora? Por favor? Mac ainda demonstrava a mesma expressão divertida. D'accord. Ele pediu a conta e Ellen se antecipou, preparando o espírito para caminhar até a porta, pois sabia que teria de passar por Niel e a noiva. Entretanto, quando se virou para sair, viu que a mesa que ocupava estava vazia. Tentou disfarçar a surpresa. Eles partiram há alguns minutos, falou Mac, sempre perspicaz. Parece que não aproveitaram muito a noite. Você poderia pedir ao recepcionista para me conseguir um táxi, por favor? Solicitou sem querer esticar mais a conversa. Ele ergueu as sobrancelhas surpreso. O motorista está esperando com meu carro. Eu preciso muito ficar sozinha, disse Ellen. Acho que até você consegue entender isso. Até você, repetiu Mac pensativo. Parece que vou ter que mudar essa péssima opinião que você tem a meu respeito, Sherry. E acho que vai conseguir isso me forçando a me casar com você? Balançou a cabeça. Acho que não é assim que se convence as pessoas. E erguendo o queixo, continuou. Agora eu realmente gostaria de ir para casa. Como preferir, respondeu ele, sem parecer abalado, e seguiu até a recepção. Seu táxi estará aqui em 10 minutos, disse ele. Quando retornou. Quer que eu espere até que ele chegue? Não, obrigada. Ellen esperava algum tipo de protesto, mas Mac disse apenas um casal aviento e se foi. Ainda estava remoendo o prazo absurdo que ele pedirá para ter uma resposta. A proposta igualmente absurda. Quando ouviu a porta do restaurante se abrir, pensou que o táxi se adiantará, mas escutou a voz de Niel se dirigindo ao recepcionista com arrogância. Minha mãe perdeu a estola. Será que alguém poderia procurar? Petrificada de horror, Ellen queria desaparecer, mas era tarde demais. Niel já virá e atravessava a recepção em direção a ela, que se levantou. Os dedos apertavam a alça da bolsa com força. Sozinha? Perguntou ele, cheio de maldade. Ele já deu fora? Ela sentiu as bochechas ruborizarem. Não, não deu. E acrescentou em um impulso. Pelo contrário, vamos sair de novo amanhã. Bem, você certamente é uma mulher cheia de surpresas, Ellen. E a olhou com insolência da cabeça aos pés. Suponho que saiba com quem está lidando, não é? Sim, eu sei, respondeu ela. E que o homem como ele está fazendo neste fim de mundo? Ele quis saber. Ellen apenas deu de ombro. Por que não pergunta a ele? Ah, eu não o conheço tão bem, falou Niel. Mas Amanda o conhece. Ela já o encontrou em festas em Londres e mal pode acreditar quando viu vocês dois juntos. Você definitivamente não faz o tipo dele. Ellen manteve a voz firme. Desculpe se ela ficou desapontada. Amanda não está interessada nele. Ele nem faz o tipo dela. Só acho que você deveria saber porque seu ricaço não é um homem de relações duradouras, acrescentou. E ainda deixando transparecer a maldade? Sabe como é? Você pode estar alimentando alguma esperança. Afinal, apesar do que você me fez hoje, nos conhecemos há muito tempo e acho que ainda podemos ser amigos. Acho difícil, disse ela. E cortou a conversa. Meu táxi chegou. Boa noite, Niel. E boa sorte. E saiu sem olhar para trás. No caminho para casa, Ellen seguiu pensando na proposta absurda de Mac de la Roche. Era óbvio que ele não estava falando sério quanto ao casamento. Com certeza estava apenas brincando, querendo testá-la. No entanto, não podia negar que Mac a queria. Mesmo inexperiente, Ellen teve certeza disso assim que se viram. E não havia dúvidas de que ele estava determinado a ter tal desejo satisfeito. Mesmo que uma única vez. Quando entrou em casa, não havia sinal de Daisy, mas pôde sentir um cheiro gostoso de café vindo da cozinha. Ficou feliz por isso. Precisava de alguma coisa que a deixasse no controle de novo, que detivesse o tremor das pernas, e café seria perfeito para isso. E também precisava pensar na resposta que daria a Mac no dia seguinte. Tinha de arrumar um modo de convencê-lo.
de uma vez por todas, que tanto ela quanto Monty Agley jamais estariam ao alcance dele. Ela trancou a porta, pegou uma xícara no armário e o bule cheio de café fresco e seguiu até a biblioteca. Se iria tomar decisões difíceis, por que não fazê-lo no lugar mais confortável possível? Havia velas ardendo nos candelabros e o fogo aconchegante queimava na lareira. Deus abençoe Daisy, pensou agradecida enquanto entrava no aposento, mas logo parou, o coração aos pulos, sem conseguir acreditar no que via. Finalmente você chegou, Mac Delaroche disse, se levantando do sofá. O sorriso dele era frio e possessivo.